Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossa temática de vídeos sobre a Copa do Mundo com mais um vídeo aqui no canal. Falta pouco dia, já estamos na semana de Copa. Nesta quinta-feira vai ter o pontapé inicial com México e África do Sul. Então bora lá. Antes de tudo, já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força, não só consumindo esse, como também outros conteúdos sobre Copa, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram, TikTok, Twitter também, de vez em quando estou sempre comentando lá também sobre esse pré-copa também. Então tem bastante coisa legal por aí. Então bora, aliás, agradecer quem está vendo, alguns comentários que eu recebi, muito obrigado mesmo. Bora lá que o assunto do vídeo de hoje são falar de algumas seleções com destaque, mas que fogem daquelas tradicionais de sempre. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente sempre pensa no mesmo grupinho de seleções, que é Brasil, Argentina, no máximo o Uruguai, aqui na América do Sul, e das seleções europeias, né? A Inglaterra, a Alemanha, a França, a Espanha, também, não sendo campeão, mas Portugal e Holanda. Então a gente sempre pensa muito nesse grupinho. E a intenção desse vídeo é falar sobre seleções fora disso, fora principalmente do continente europeu, mas também de seleções que não estão talvez no primeiro top assim, de favoritas quando vem à cabeça, mas que tem bons talentos, bons jogadores que podem ir longe nesta Copa. Iniciando continente a continente, na América do Sul, destacar o Equador, né? Que inclusive está na thumb desse vídeo. A seleção equatoriana é uma seleção que vale a pena ficar de olho, porque estamos falando de uma defesa simplesmente de elite dentro do cenário de futebol de seleções. O Equador levou apenas 5 gols em 18 jogos nas eliminatórias sul-americanas, um recorde dentro desse novo formato junto com o Brasil de 2022. A gente está falando de uma seleção muito bem treinada pelo BKSS, muito bem organizada, competitiva. Tem problemas no ataque? De fato, o ataque do Equador é um problema, né? Falta mais nome de qualidade. Não à toa, é uma seleção que empata muito e tem dificuldade de ganhar jogos. A gente viu isso nas eliminatórias. O Equador perdeu apenas 2 de 18 jogos, mas empatou 8 partidas. É uma seleção que empata bastante, até justamente pela falta de mais qualidade no ataque. Também faltam goleiros mais confiáveis. Ainda assim, quando você tem no meio campo e na defesa, opções de muito nível. O Pátio e o Hincapié são os dois principais nomes, são os jogadores titulares em PSG e Arsenal, que fizeram a final da Liga dos Campeões. Você ainda tem o Moisés Caicedo, um dos melhores volantes do campeonato inglês. Tem o Ordonhas, que é um jogador jovem que se destaca já no futebol belga e logo muito em breve vai dar o salto para uma grande liga. Tem Alan Franco e Pedro Vitti, dois jogadores importantes para o funcionamento da seleção. Você tem pontas de velocidade, o Plata do Flamengo é um exemplo disso, mas é uma seleção muito interessante e muito jovem. Os jogadores que eu citei, Pátio, Hincapié, Ordonhas, Caicedo, Pedro Vitti, são 5 atletas que formam já uma espinha dorsal de muita qualidade, muito competitiva e que não tem nem 25 anos. Então, você tem pelo menos mais 2 ciclos desse grupo junto. E ainda pode trazer e revelar mais jogadores nesse caminho. E já consegue ser uma seleção bastante competitiva que, por exemplo, não é derrotada desde 2024. Caiu num grupo que não é fácil, tem a Alemanha e Costa do Marfim, mas o Equador pode muito bem fazer jogos duros aqui, principalmente contra a Alemanha, até pela essa capacidade defensiva que tem. E é uma seleção muito chata de se enfrentar no mata-mata, até por isso. Indo, né, agora viajando para o outro lado do continente, indo para a Ásia, eu acho que o grande destaque das seleções asiáticas nesse Mundial não tem como ser outro senão o Japão. É uma seleção que está sendo muito comentada e não é por acaso. Você tem desde 2018 o Moriyasu no comando da seleção japonesa, um trabalho de longo prazo, e com isso você tem no Japão uma equipe muito bem organizada, muito competitiva até contra as seleções mais fortes e capaz de se adaptar ao adversário e ao cenário do jogo. Então é um Japão que consegue propor o jogo contra adversários mais fracos, é um Japão que sabe muito bem também atuar em contra-ataque, atuar na transição, pode subir linhas para pressionar alto, pode se defender mais no seu campo. A gente já está vendo diversas dessas facetas no trabalho do Moriyasu. Na última Copa de 2022, por exemplo, o Japão ganhou de Espanha e Alemanha na fase de grupos. O jogo contra a Espanha, inclusive, teve a menor posse de bola, né, na toda a competição, em um só jogo. Então, é uma seleção japonesa que consegue ser competitiva de diferentes maneiras. Recentemente ganhou da Inglaterra, amistoso. No ano passado ganhou no Brasil também, pela primeira vez. Então, é uma seleção japonesa que vem se fortalecendo e que é cada vez mais competitiva, inclusive pode ser adversário do Brasil já no primeiro mata-mata. Caiu num grupo muito equilibrado, com Holanda, Suécia e Tunísia, mas eu vejo o Japão com total condição de não só avançar, como até brigar pela primeira posição, pois é de fato uma seleção que tem qualidade para isso e é muito bem treinada.
E nesse contexto de futebol seleções, você ter jogadores de qualidade é muito importante, óbvio. Mas você ter um coletivo que potencializa suas individualidades, talvez seja a tarefa mais difícil. E é o talvez mais importante. E o Japão tem isso. Do lado negativo para a seleção japonesa é a questão das lesões. Poucas seleções sofrem tanto com problemas físicos quanto o Japão. E isso pode acabar ceifando muito o potencial dessa seleção nessa Copa. Já perdeu talvez seus dois principais nomes ofensivos, Minamino e Mitoma, já são dois desfalques muito pesados. E ainda você tem outros jogadores também importantes com dúvidas físicas que não chegam no seu melhor momento, como Endo, Tomiyasu, Hiroki Ito. Então a gente fala de uma seleção japonesa muito bem treinada, muito organizada, competitiva, capaz de não só fazer grandes jogos contra as seleções principais, como também ganhar delas e vem mostrando isso nesse ciclo, mas que infelizmente está sofrendo muito com as lesões. E as lesões podem fazer do Japão de candidato a surpresa e longe uma seleção a cair mais rápido do que se espera. Então eu tenho essa preocupação. Se o Japão conseguir, mesmo já com os desfalques conhecidos, mas que outros jogadores que são dúvidas são importantes conseguirem se recuperar bem e chegar em um bom nível para essa Copa do Mundo, aí eu vejo novamente o Japão como uma seleção muito competitiva. Até, por exemplo, contra a Inglaterra, venceu eles em Wembley já sem um Mitoma, já sem um grande desfalque. Mesmo assim, se mostrou capaz de ganhar de uma grande seleção. Indo agora para a África, para mim, dos continentes que são beneficiados com o aumento do número de vagas, é o que mais subiu o nível, né? Porque agora você tem a condição de ter mais seleções africanas competitivas. Tem duas que para mim passam abaixo do radar. Eu acho que não são tão bem elogiadas como merecem, que são República Democrática do Congo e Argélia. Seleções de diferentes características, mas que para mim podem ser muito competitivas. E você tem três para mim que são os principais do continente nesse Mundial. E são três seleções que vale a pena ficar de olho, pois podem causar surpresas e estrago nessa Copa do Mundo. Começando pela Costa do Marfim, é a convocação, olhando para os 26 nomes, em média mais nova dessa Copa. Então, uma seleção que já chega sendo capaz de competir bem nesse Mundial e tem tudo para 2030 ser ainda melhor. E mais recentemente ganhou da França em amistoso. Se classificou para a Copa do Mundo com uma defesa sofrendo pouquíssimo gols. Nesse ciclo já foi campeã da Copa Africana de Nações. Eu acho uma seleção bem subestimada. E caiu no grupo, como disse, eu já citei aqui do Equador, um grupo com a Alemanha. E eu acho que eles têm totais condições de não só fazer um jogo duro, como até quem sabe vencer a Alemanha numa partida. E é uma seleção que tem qualidade em todos os setores. Acho que talvez só o gol talvez fique um pouco abaixo de nomes. Mas se pegar todos os setores do campo, você tem boas peças, você tem bons jogadores, jogadores com experiência em ligas mais competitivas. Na defesa, o Guelladoué, lateral direito, se destacando em Estrasburgo, da França, que é um bom time no Campeonato Francês. O Singo na zaga, Kusunu, Diomandé, zagueiro do Sporting. Você tem no meio campo ainda a experiência de um Kessié. E o principal setor do time, que é justamente o ataque, principalmente as pontas. Você tem no Diomandé um dos jovens mais promissores desse Mundial. Tem ainda outros bons nomes como Diallo, PP e você tem até no ataque o Boni da Inter, que vem se destacando nessa temporada e é um ótimo jogador. Então é uma seleção marfinesa que tem boas peças, peças com rodagem em todos os setores e principalmente no ataque, principalmente nas pontas. Pode oferecer muito perigo utilizando os lados de campo. Então é uma seleção que vale a pena ficar de olho, eu acho subestimada. Dentro da África você ainda tem Senegal, que já vem de anos, né, quase 10 anos sendo uma seleção muito competitiva, avançou o mata-mata na última Copa, dentro de campo ganhou duas das últimas três edições de Copa Africana de Nações, então é uma seleção que em mata-mata tem histórico de crescer e tem boas peças também em todos os setores. Quando você olha para o elenco, você encontra jogadores interessantes em todas as partes. No gol você ainda tem, por exemplo, jogadores experientes, históricos, que ainda é capazes de jogar no nível decente, como o Mendy no gol, o Ganangueye no meio campo, Sadio Mané no ataque. Tem uma grande dúvida que é o Koulibaly na zaga. Você tem jovens jogadores buscando ganhar espaço com potencial de crescimento, principalmente no meio campo. O Pape Matar, o Lamine Camara, o Pape Gueye também é outro bom jogador. Você tem atletas com experiência em times bons e times competitivos nas grandes ligas, como o Ismail Assar, que fez grande temporada no Crystal Palace, o Nicolas Jackson, jogador com experiência em Chelsea, Bayern de Munique. Então é uma seleção camaronesa que tem um elenco recheado, tem um elenco de bons nomes e para ficar de olho, tá num grupo difícil com Noruega e França, mas assim, tem condições de bater de frente até sonhar com o primeiro lugar nessa chave.
E no mata-mata é uma seleção que eu não gostaria de enfrentar. O Brasil, sob o comando do Ancelotti, venceu eles no amistoso, mas não foi um confronto simples, não foi um jogo duro. Eles venceram nesse ciclo, por exemplo, a Inglaterra, jogando na Inglaterra por 3-1. Então é uma seleção muito competitiva e cascuda, que tem lideranças ainda experientes, você tem jovens se desenvolvendo, você tem outros jogadores atuando em boas equipes. Também é um time que vale muito a pena ficar de olho e ser respeitado. E por fim, na África, não tem como não falar do Marrocos, né? É, dessas equipes, vamos dizer assim, fora das principais, é quem chega com maior expectativa. Até por ter feito uma semifinal de Copa do Mundo em 2022, a primeira vez da África, entre os 4 melhores. E por conta também do seu projeto ambicioso. O projeto esportivo do Marrocos é um dos mais ambiciosos do mundo. Pensando também na Copa de 2030, atraindo cada vez mais jogadores já com qualidade comprovada e com potencial de crescimento. O Marrocos foi campeão mundial sub-20 no ano passado. Tem como preocupação a questão da troca de treinador, mais uma vez trocando de técnico pouco antes do Mundial, e a tentativa de mudar completamente, mudar bastante o estilo de jogo. Tem questões físicas, eu estou gravando isso aqui depois do amistoso contra a Noruega, ainda não saiu, né, o resultado de exames, mas Masraoui e Abdes Alzouli saíram machucados e são jogadores importantes, perder eles seria 2 grandes falcos. Mas é uma seleção que em pouco tempo até do trabalho do seu técnico, olha, mostrou coisas interessantes. O amistoso contra a Noruega deu alguns sinais interessantes. Você tem qualidade também, tem um Bono no gol, ainda mantendo um ótimo nível. Você tem a Hakimi na lateral direita, que chega a essa Copa como o melhor lateral direito do mundo. O Masraoui improvisar ainda é um bom nome, né, mas tem problemas físicos. A zaga cai um pouco de nível, mas hoje, por exemplo, fizeram um ótimo amistoso, tanto o Diop quanto o Riad marcando o Haaland, então isso foi um bom sinal. O meio-campo é um dos principais setores da seleção. Você tem o Boadi, que foi um jovem muito promissor, volante de 18 anos, que o Marrocos conseguiu atrair para o seu projeto, tinha interesse da França e que já vem sendo titular mesmo tão jovem. Você ainda tem nomes mais experientes na seleção, como o Amrabat ou o Nahi, tem o El Ayanawi da Roma, o Bourabet também se destacando no Estrasburgo da França. Então você tem boas peças de jogadores jovens, jogadores mais consolidados dentro da seleção. E no ataque, você tem na esquerda o Abner, que é um bom ponto que joga muito bem no Betis, na Espanha, e o Brahim Dias, que na seleção marroquina tem um protagonismo ainda maior, uma liberdade muito maior, e fez uma boa Copa Africana de Nações, apesar da cagada que ele fez na final com a cavadinha. E o ataque vem testando esse ataque com o falso 9, com o Saibari, que é bom jogador. Então, o Marrocos que vem mostrando esses amistosos nesse início de trabalho do Omabe, uma seleção capaz de se sentir confortável em diferentes cenários, tanto propondo o jogo quanto atuando mais retraída, e com um ataque muito móvel e rápido, boa saída de bola e muita qualidade pelos lados de campo. É uma seleção muito perigosa, inclusive para a seleção brasileira nesse jogo de estreia. E que chega para essa Copa com muita ambição. Não quer só apenas passar de fase, quer chegar novamente longe. E tem qualidade para isso. E indo para a Europa, você também tem fora as principais, você tem algumas seleções interessantes dentro ali da força média europeia. Você tem a Suíça, que até pelo grupo que caiu é uma candidata a chegar até longe do mata-mata, e é uma Suíça com uma base de jogadores já bastante experiente até dentro da seleção, e que tem experiência em grandes competições, em avançar em competições e tem um histórico de dar trabalho para seleções mais fortes. Você pegar as 2 últimas Euros, na Euro 20 e 21, a Suíça elimina a França e depois cai só nos pênaltis para a Espanha num jogo duríssimo. Na última Euro, elimina a Itália nas oitavas, jogando muito melhor, e depois faz um jogo duríssimo. A Inglaterra teve que suar muito para conseguir eliminar a Suíça no mata-mata. Então, sem contar em Copa do Mundo, jogos difíceis que faz contra o Brasil. Então é uma base experiente. Você não tem assim, super estrelas, mas você tem um elenco de jogadores acostumados a jogar em grandes ligas, acostumados com alguns deles com experiência em clubes de topo ou clubes que geralmente sempre estão lutando por vaga em competições europeias. Você tem já um trabalho mais longo do seu técnico e também a possibilidade de mudar a formação sem ficar trocando de jogadores, de poder se adaptar a diferentes adversários. Então, todas essas qualidades fazem a Suíça ser uma seleção perigosa. Né? É uma seleção para ficar bem de olho, porque até pelo cruzamento, até pela chance de ser favorita, ser primeira no seu grupo com Canadá, Bósnia e Catar, pode acabar pegando um chaveamento que lhe permite um caminho assim bastante acessível, não só oitavas, mas como até sonhar com uma quarta de final. E como eu disse, pelo histórico recente, é uma seleção que até você pode lutar, mas que vai sempre oferecer vida dura, que é chata de se enfrentar. Dentro da Europa você ainda tem a Noruega, que do meio para frente tem ótimos nomes. Você tem Odegaard e Haaland como nomes que saltam mais os olhos, mas você tem jogadores como Sorloth,
o Nusa, o Oscar Bob, o Berge. Então você tem boas peças e uma seleção que se chegou à Copa depois de despachar a Itália nas eliminatórias com muita autoridade, chegando a meter 4 gols da Itália em pleno San Siro. Então é uma seleção que vale a pena ficar de olho também. E para mim a Áustria, que eu acho uma seleção subestimada, pouco comentada, mas que é competitiva, entra um pouco naquela ideia que eu falei da Suíça, de não ter grandes estrelas, mas você tem muitos jogadores ali com experiência em grandes ligas, em times bons. Tem um estilo de jogo, né, mais único, de muita pressão, muita intensidade. É um desafio ver como eles vão se adaptar isso ao calor dos Estados Unidos. E que já deu mostras também na última Eurocopa de ser uma seleção capaz de competir até com as seleções mais fortes. Se classificou em primeiro num grupo que tinha França e Holanda, por exemplo. Cara, tem um estilo de jogo mais único, que é uma seleção que vai tentar jogar bola, que vai pressionar, vai tentar pressionar o adversário e que naturalmente também corre riscos, aceita correr riscos. Tem algumas questões físicas importantes aí, como a condição física do Alaba, perdeu o Baumgartner, que seria um dos principais jogadores, tem um meio-campo forte, tem algumas lacunas dentro desse time, a falta de um goleiro e centroavante mais confiáveis, mas ainda assim uma seleção bem competitiva e que pode fazer jogos muito duros, inclusive para a Argentina. Esse grupo da Argentina é um grupo subestimado. Acho Áustria e Argélia duas seleções que para mim não têm o devido crédito e que podem oferecer bastante problemas para a Argentina nessa primeira fase. Mas dando um panorama geral, é isso. As principais seleções fora as tradicionais, então, para mim são Equador, Japão, Marrocos e Senegal. Eu colocaria esse top 4. Mas ali depois dela, você tem, por exemplo, uma Costa do Marfim, você tem Suíça, Áustria, Noruega. Você tem boas seleções que, se entrarem num jogo de mata-mata, contra uma França, contra um Brasil, contra uma Alemanha, contra uma Espanha, não entram como favoritas. Mas eu acho que são capazes de fazer jogos duros e até sim de sonhar com uma vitória. São capazes de oferecer muitos problemas, né, às principais seleções do mundo. Eu quero saber de você. Qual dessas seleções que eu citei é a sua preferida? Se você acha que podemos ter uma grande surpresa, como foi o Marrocos em 2022, e 22, e se faltou destacar mais alguma seleção aqui neste vídeo. Não esqueça também de dar like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais conteúdos para ajudar aqui, né, na divulgação, tanto aqui quanto no Instagram, TikTok e qualquer rede social que estamos por aí. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.